Olá, eu me chamo Kátia Ziegler Ria, sou psicóloga clínica e terapeuta sistêmica individual, familiar e de casais. Agradeço a gentileza desse convite do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, o IARGS, na pessoa da sua presidente, doutora Sulamita Santos Cabral. Saúdo também a coordenadora do grupo de estudos, doutora Eliane Bestetti, e uma saudação muito afetiva à minha colega de práticas colaborativas, doutora Ana Piccoli. O nosso tema hoje é família e parentalidade. A família é o lugar que dá origem à história de cada pessoa. É o espaço de vida privada onde ocorrem as relações com maior espontaneidade. A família continua a ser a base da matriz da segurança e do desenvolvimento dos filhos. Palavras sábias de Bowlby, um estudioso da teoria do apego. As organizações familiares refletem a sociedade ao mesmo tempo em que atuam na sua formação. A família parece ser uma organização que, sob as mais diferentes estruturas, tende a se eternizar e a se universalizar em importância para o ser humano. Mesmo a família não sendo mais aquela de 50 anos atrás, se organizando em diferentes estruturas, ainda assim, esses membros da família mantêm forte ligação entre si. E ela, a família, permanece como unidade organizadora da psique humana. É fundamental termos claro que não há melhor ou pior família, mas o que realmente faz a diferença é o quanto as famílias podem ser funcionais e cumprir o papel de unidade de cuidados afetivos com seus membros, e também um limite claro de suas ações e comportamentos. Foi a partir do século XX que assistimos à maior distinção entre o espaço público e o espaço privado, sendo o público referente à conjugalidade e o espaço privado à parentalidade. Atualmente, o que ocorre é que cada vez mais o espaço público invade a seara do privado da família e os filhos começam a ser cuidados por terceiros, como professores, pediatras, assistentes sociais, juízes e psicólogos. Foi a partir da Constituição Federal de 1988 o reconhecimento dos novos e diferentes modelos de família, chamadas de entidades familiares, não só as provenientes do casamento. Hoje são consideradas famílias, além das provenientes do casamento, as de união estável, as monoparentais, pai e filho, mãe e filho, as de casais homoafetivos e entre outras. A família nuclear tradicional sempre foi o modelo dominante na sociedade e surgem hoje novos arranjos familiares. A coexistência do desejo de constituir família e dos avanços da contemporaneidade persistem e são possíveis. Porém, as mudanças atuais, as novas configurações familiares, se refletem nas definições dos papéis parentais. Quando abordamos o rompimento do vínculo entre duas pessoas, estamos frente a um dos acontecimentos mais dolorosos da vida, o divórcio. Ele corresponde a uma intensa frustração de expectativas, de planos, projetos. O luto equivale à perda de um ente querido. Estamos falando então de um momento carregado de sentimentos confusos, uma complexa rede de emoções abrangendo todas as áreas do indivíduo, afetivo, social, financeiro, legal. A separação é uma crise não previsível do ciclo da vida da família.
E aqui vale dizer que alguns autores chegam a dizer que talvez seja previsível pelo índice alto de divórcios que está ocorrendo. Mas sua estrutura, ela fica muito abalada, o que pressupõe dizer que a dor de um dos membros repercute na vida dos outros. O equilíbrio emocional de todos fica comprometido e a fragilidade da dinâmica relacional muda a qualidade das relações entre os membros. Ocorrendo, então, a necessidade da reconstrução, ou melhor, da construção de uma nova unidade familiar. Todo o sistema familiar necessita ser redefinido e nos deparamos com as funções da conjugalidade e da parentalidade tendo que ser revistas. A instituição familiar como entidade jurídica é desfeita, mas a ruptura no âmbito conjugal, repercutindo no papel parental, é que vem sendo fruto de preocupação e de muitos estudos, para que, no fundo, não ocorram tantos prejuízos emocionais em todos os membros, mas prioritariamente para as crianças e os adolescentes. É um momento em que os membros da família irão necessitar de muito apoio da rede social, incluindo a família extensa, avós, tios, primos e muito dos profissionais envolvidos no processo do divórcio. Segundo Hetherington, que é um especialista nessa área, o divórcio é um marco de desenvolvimento para mudanças, tanto positivas como negativas, em seus protagonistas. E a direção tomada por essas mudanças não ocorre ao acaso. Está intimamente ligada à capacidade individual do uso de recursos pessoais. Capacidade essa de enfrentamento às adversidades da vida, que é o que nós chamamos de resiliência. Um divórcio implica em uma grande mudança na dinâmica familiar. Impõe perdas de ordem econômica, social, sexual. Mas segundo Lamela, Figueiredo e Bastos, a qualidade do vínculo com o ex-cônjuge anterior ao casamento é preditiva dos níveis de ajustamento após o divórcio e que as relações coparentais ficarão na dependência do processo de desvinculação a esse ex-cônjuge. Eu gosto muito quando o autor César Ferreira fala: a família é a pré-escola da vida. Cuidados de afeto e proteção aos filhos são indiscutíveis, bem como a disponibilidade para cuidar deles, paciência e principalmente facilitar o trânsito em direção ao outro genitor que começa a se afastar desse processo familiar. É da responsabilidade dos pais gerenciar conflitos, preservando as crianças que precisam de apoio. Promover esta estabilidade deve ser responsabilidade dos pais, para minimizar o impacto que o divórcio causa aos filhos. O estabelecimento de vínculos afetivos é substancial à condição humana. É o que nos organiza, nos estrutura como pessoas, constituindo um requisito essencial ao desenvolvimento. É direito da criança e do adolescente participar de uma rede afetiva onde tenham condição plena de se desenvolverem. É direito da criança, segundo a Convenção da ONU, a convivência com seus pais, mesmo separados, a menos, é claro, que haja uma restrição muito grande. Lamentavelmente, os casais, quando se separam, ao romper seus vínculos de conjugalidade, se torna comum transpor as raivas e mágoas dos cônjuges nas relações com os filhos,
ao invés de se unirem no exercício da parentalidade. Muitos casais, em decorrência de divórcios litigiosos e às vezes consensuais, porém com caráter de litígio, acabam por prejudicar a função parental pelas dificuldades nas relações e na comunicação. Ao romper um casamento, é importante que os casais busquem priorizar seus filhos, principalmente se estes forem crianças e adolescentes. Porque na dinâmica familiar, onde ocorre uma ruptura nos vínculos de conjugalidade, os filhos são os elos mais vulneráveis e, consequentemente, devem ser preservados, a fim de que não se rompam emocionalmente como indivíduos. Deve haver um cuidado muito especial nesses momentos de conflitos conjugais, para que esses não se desloquem para os filhos e não acabem por se tornar moeda de troca entre os casais. Quando situações assim ocorrem nas famílias, devemos estar muito alertas para que não deixemos se instalar um quadro de alienação parental, que é um transtorno que surge em decorrência das disputas legais sobre a custódia dos filhos. O sintoma central é o aparecimento de sinais de rejeição intenso dos filhos em relação a um dos pais após o divórcio, principalmente se litigioso, causando danos permanentes e cicatrizes muitas vezes irreparáveis. Os divórcios litigiosos, que causam prejuízos emocionais e também financeiros para toda a família, motivaram os profissionais da área do direito e, por consequência da saúde mental e outros, a desenvolver a prática do divórcio colaborativo, um método de resolução de conflitos não litigante, sem a intervenção dos tribunais e trabalhando colaborativamente em equipe multidisciplinar, com o único objetivo de operar em um sistema conjugal disfuncional, auxiliando os divorciandos a se reequilibrarem emocionalmente para permitir uma parentalidade adequada, mais saudável e um novo recomeçar como indivíduos mais íntegros, até para que possam se reorganizar em novas possíveis relações. A maneira como cada membro do casal lidará com o fim do casamento pode propiciar aos filhos uma melhor ou pior elaboração da separação. A forma de exercer a coparentalidade nessa organização familiar se relaciona com a forma dos filhos viverem este processo do divórcio. O maior desafio é o exercício compartilhado da parentalidade. É separar com clareza o que é da esfera da conjugalidade do que é da parentalidade. A situação demanda trabalho psíquico, a fim de elaborar o término da conjugalidade e de novos investimentos a serem feitos. O cuidado dos filhos, estes são investimentos que permanecem para sempre, mas precisam ser reinventados. Este é o foco para viabilizar uma coparentalidade que promova a saúde emocional da família. O papel das figuras parentais se mostra absolutamente formador. A guarda dos filhos passa a ser uma séria questão a ser resolvida. Provoca um sentimento de luto familiar. Aqui gostaria de destacar o momento difícil que todas as famílias enfrentam com a pandemia que está nos atingindo e as repercussões emocionais advindas do isolamento social. No que se refere aos acordos de guarda de filhos, os conflitos são potencializados atualmente, quanto à negociação das visitas e acompanhamento desses filhos, por casais que estabelecem dificuldades de convivência. Aqui
É importante sinalizar os fatores de proteção às crianças e adolescentes ao lidar com a parentalidade no divórcio, principalmente neste contexto de crise social que todos nós vivenciamos. A negociação nunca se fez tão necessária e a flexibilidade dos genitores priorizando a saúde mental dos filhos, exercendo uma parentalidade segura e cooperativa, levando em conta que vivemos uma situação de exceção que exige que façamos o possível para promover um ambiente mais acolhedor e com muito afeto. É importante auxiliar esses pais a perceber que toda relação envolve complementariedade e a distinguir as funções conjugal e parental. A maior parte dos estudos revela que a guarda compartilhada é a modalidade de guarda desejável após a separação. Porém, o mais importante é que a relação parental deve ser priorizada. Para isso, uma boa relação entre os pais é pré-requisito. Para que isso ocorra, a cooperação dos pais nas decisões relativas à vida dos filhos e o convívio destes com os pais é o centro da proteção e do cuidado para com estes filhos. Porque assim possibilitam o trânsito dos filhos no que se refere ao afeto, promovendo a orientação compartilhada por ambos os pais, em um clima saudável e principalmente amoroso. Parentalidade segura equilibra o afeto, a coerência, a boa comunicação, proporciona limites adequados e necessários e auxilia na formação do caráter destes filhos, que é o maior legado que os pais possam transmitir a eles. Essa é a verdadeira proteção aos filhos, um laço amoroso e seguro com ambos pais. Obrigado.